Oi, eu sou a Carol e nessa aula eu vou te ensinar como fazer um bordado usando a técnica da pintura de agulha. O projeto Arte com Linha foi realizado pelo edital número 39/2021 do PROAC e tem apoio do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nesse projeto a gente vai bordar a borboleta Titorea Harmonia Caissara. E agora vamos bordar! Primeiro, a gente vai fazer o risco, que é o desenho que a gente usa para bordar. Você pode fazer isso usando o computador, com aplicativos como o Sketchbook, que é o que eu uso e eu vou mostrar aqui, ou na mão mesmo, colocando uma folha de sulfite ou de papel vegetal na frente da tela do computador, do tablet, do celular e riscando por cima. Eu abro o programa, seleciono a imagem aqui na pasta e crio uma nova camada. Aí eu vou selecionar aqui em cima o risco preditivo. Ele já está ali. Nessa bolinha ali. Seleciono o lápis, coloco a espessura que eu quero. E eu vou dando zoom para frente. E vou começar, então, a passar mesmo o lápis, desenhar por cima da foto. Você vai ver que o risco preditivo, ele vai acertando, assim, as curvinhas que a gente vai fazer. Deixando mais suave. E aí você pode usar também no celular, aí desenhando com o dedo ou com uma caneta, daquelas de acessibilidade. E aí, quando você terminar, só ocultar a camada da imagem, apertar aqui em cima em salvar como. Eu gosto de salvar em PNG, e aí você salva, dá um OK e tá pronto. Na descrição desse vídeo você encontra uma apostila com material complementar, o risco já pronto para você imprimir, a divisão de onde vai cada cor, a lista de materiais, as cores que eu usei e também a foto que a gente usou de referência para fazer esse bordado. É só clicar no link aqui e baixar. Agora a gente precisa que esse risco esteja no tecido e também tem vários jeitos de você passar o risco para o tecido. Eu gosto de imprimir usando uma impressora caseira mesmo, e é esse jeito que eu vou te ensinar aqui. Agora a gente vai preparar para imprimir. Então eu vou pegar meu bastidor aqui de 10 centímetros e uso um tecido maior que o bastidor. Aqui eu estou usando o algodão cru. Agora eu vou prender esse tecido no papel com fita crepe. Eu coloco a fita nos 4 lados, tá? Prende bem esticadinho.
Deixe uma borda, ó, para a impressora puxar. Aqui eu tô usando a minha impressora jato de tinta. E ó, já saiu certinho. É só você imprimir a página da apostila que já tem o risco dimensionado. Agora a gente vai começar a bordar, então eu vou fazer o contorno da borboleta todo com a linha preta, tá? Aqui a gente vai usar um fio nesse projeto, um fio da linha, tá? Você que comprou então a linha de meada, ela vem 6 fios, então você vai usar um só. Eu começo com um ponto, então, ó. E agora eu vou sair no meio do ponto que eu fiz, tá? A gente vai partir mesmo o ponto anterior. Esse ponto chama ponto partido e a gente vai usar ele aqui no contorno e em algumas outras partes depois. Isso de partir o ponto é muito importante, tá? Quando você for fazer as curvinhas, faz um pontinho menor para conseguir fazer as curvas bem direitinho. Não tem problema se ficar um pouquinho fora do risco. E ficou assim, ó, tá? Fiz todo o contorno, então. Agora a gente vai começar preenchendo. Todas as cores, os números das cores estão na apostila para vocês verem, tá? Você pode passar um pouquinho o risco, ó, para preencher bem. E percebe que eu vou fazendo pontos mais curtos e pontos mais longos, tá? A gente vai intercalando. E, ó, sempre mesclando uma cor na outra. Aqui eu tô entrando com o marrom, aonde já tinha o laranja. Essa irregularidade no tamanho dos pontos vai fazer uma mescla muito melhor pra gente, tá? O que vai dar mais realismo no nosso bordado. Agora eu vou seguir aqui, então, na parte de cima aqui dessa asa que tá atrás. Percebe o sentido dos pontos também. Eu tô seguindo, né, ó, o desenho e o formato da asa. Sempre entrando na cor que eu já fiz e indo para onde eu ainda não fiz. Eu vou aproveitando e fazendo com as mesmas cores, né, que eu já tô usando. Vou entrar com outro laranja aqui, ó, para quebrar um pouquinho essa troca de cor, tá? Tudo bem fazer isso também. Ele deixa a troca de cor menos marcada, nem que for só alguns pontinhos. E com uma caneta térmica, ó, eu vou marcar esse lugarzinho. Você pode fazer isso se o seu risco sair meio apagadinho, ou se você tiver dúvida em relação a alguma linha que ficou, tá? Pega uma caneta térmica ou um lápis também, faz de levinho no lápis, que dá tudo certo. Aqui percebe que eu tô seguindo, ó, essa linha preta, ela tá sendo a minha linha guia. Isso também vai me ajudar a entender qual é o sentido do meu ponto, tá? Eu respeito as divisões dos espaços, mas ultrapassa um pouquinho porque isso ajuda também na mescla de cores, tá? Pode ser só um pouquinho mesmo. Não tem problema. Ó, fiz a parte laranja e agora a gente vai continuar nesses dois espaços. Percebe que eu tô sempre me orientando pelas outras linhas que eu já fiz.
Faz bem juntinho, tá? Os pontos. Tenta deixar, assim, todos juntinhos, nenhum espacinho sobrando. Se ficar algum espacinho, volta e faz de novo, tá? Olha sempre pra foto também, pra você ver, né, como que tá se dando essa troca de cores e também pra como é o formato mesmo da asa. Você percebe que aqui na parte de cima ela tá indo um pouquinho mais na diagonal e a parte de baixo da asa ela tá indo um pouquinho mais pra lateral mesmo. Agora eu vou finalizar aqui a parte de cima da asa, ó. Essas linhas guias que eu comentei, você pode fazer também com a caneta ou com o lápis, tá? Você pode fazer com uma caneta, por exemplo, térmica de uma outra cor. E agora a gente vai fazer essa parte aqui de cima, que é mais escura. Ó, demarquei aqui, tá? Que é até onde eu vou com o preto aqui, tá bom? Eu tentei deixar o risco o mais simples possível, porque eu acho que atrapalha muito se tem muita marcação. Então, você pode fazer algumas outras marcações também. E aqui, nessa linha, eu tô fazendo o ponto partido que a gente fez no contorno. Vou fazer todas as linhas, ó. Isso vai ajudar também a ver, né, onde vai cada cor certinho. E me ajuda a delimitar o espaço também. Agora, essa parte aqui, ó, da ponta, eu vou fazer cobrindo mesmo as manchinhas brancas, tá? Como elas são muito pequenininhas, eu acho ruim... Aqui eu vou arrematar. Eu acho ruim fazer parando, então eu faço por cima do cinza, tá? Então aqui eu já fiz todas, ó. E demarquei até onde eu vou agora com o meu laranja, nessa parte de baixo da asa. Você pode perceber que na parte de cima da asa ali, onde tá mais amarelinho, mais creminho, tem algumas linhas em marrom e a gente vai fazer depois também, tá? Percebe como a direção do ponto aqui na parte de baixo já vai para outro lado, ó, em outro sentido? Vai um pouco mais reto, né, e um pouco mais para baixo do que na parte de cima. E a gente sempre respeita, né, a ordem do desenho. Então, eu sempre vou parar, ó, aqui, por exemplo, eu paro, fiz a manchinha e depois eu continuei com o laranja, tá? Fiz a manchinha marrom ali embaixo. Aqui também, ó, eu vou fazer por cima ali da onde, né, da onde tá desenhado. E depois eu entro com a outra cor, depois que eu terminar aqui. E agora aqui no canto a gente faz da mesma forma que fez ali em cima, tá? Pode cobrir aonde tá marcado para fazer a manchinha branca. E depois você vai pelo desenho e vê quantas manchinhas tá em cada espacinho. E também, né, pode fazer diferente um pouco da foto, não tem problema nenhum.
E agora a gente vai começar, vai fazer então o contorno aqui que eu falei, ó. Seguindo o desenho mesmo, vai olhando a foto e o desenho, o risco, para demarcar essas divisõezinhas da asa. E agora eu vou fazer a divisão aqui embaixo, ó, com a linha preta, com o ponto partido também. Pode entrar onde a gente já contornou, tá? Em volta ali, não tem problema. Furar ali a linha, o risco. E agora eu começo ali pelo meio, né? Pelo corpinho dela ali, ó. Como eu fiz na parte de cima, tá? Eu acho mais fácil, mas você também pode começar aqui da ponta da asa e ir pro meio, tá bom? Sempre seguindo, né? Indo da onde tá bordado pra onde não tá bordado. Isso também vai facilitar para não ficar marcado, mas não tem problema se você fizer ao contrário, tá? Se você for de onde não tá bordado para onde tá, só vai ficar um pouquinho mais marcado. Aqui, ó, vou fazer meio para cima, né? A direção do ponto. E assim, se essa é a sua primeira experiência com bordado, com pintura de agulha, fica tranquila, não tem problema, tá? Se você achar que tá ficando um pouco estranho no meio aí do processo, é normal. E com o tempo você vai pegando a prática de conseguir observar a direção dos pontos e essa troca de cores mais facilmente. Eu vou circular, né, praticamente essa mancha aqui do meio dela. E pode parecer tons muito, né, parecidos, assim, de laranja, mas dá uma diferença. Fiz então aqui com o preto, ó. E vou fazer uma manchinha ali que ficou bem pequenininha. Agora eu volto para onde eu tava fazendo. Os pontos não têm um tamanho, tá certo? Mas tenta não fazer pontos muito longos, tá? Senão eles ficam soltos, fica meio ruim. Voltei aqui, ó, vou continuar. Tá vendo como os primeiros pontos vão me orientar para os outros pontos que eu tô fazendo? Isso ajuda muito na direção dos pontos, tá? Aqui também, para esse projeto, eu não quis escolher muitas cores, tá? Então, às vezes você pode ver projetos com muitas cores sendo usadas, mas não necessariamente você precisa usar tantas cores, tá bom? Agora a gente vai para a parte laranja, que é a parte maior aí dessa parte de baixo, né? A parte de cima é um pouco mais amarelinha. E aqui a gente vai ter as manchas maiores. E aí sim eu vou deixar, tá? Aqui, ó, eu fiz uma linha guia para me auxiliar. Nessa parte laranja mais clara aqui. As linhas guias você pode fazer, inclusive, enquanto você estiver bordando, né? Em determinada parte, não precisa fazer ela já no início, tá? Isso pode te confundir um pouco. E eu tô ultrapassando mesmo o limite lá que eu falei, tá? Ó. Que é uma parte pequenininha. Então é bom você fazer um pouquinho maior do que tá pedindo ali, não tem problema. Mas vai ser bom pra mesclar, tá? Ó, faz com a mesma cor, pra não ficar um pontão muito grande. Você pode fazer várias camadas, tá vendo? Ó, fiz uma primeira camada, depois eu volto com a mesma cor e continuo.
e volto pra fazer esse pedacinho que faltou aqui. Nessa parte laranja também vai acontecer a mesma coisa que a gente fez ali na parte mais clara com a linha marrom, tá? A gente vai voltar com um laranja quase vermelho e fazer as linhas também da divisão, né, da asa, umas linhas que a borboleta tem na asa. Aqui eu vou aproveitar então, ó, já o preto e vou fazer todas as partes em preto que eu preciso fazer. Fiz então tudo, volto lá pra cima. E agora a gente vai fazer a parte de fora ali, né? Você vai ver que cada espacinho tem uma cor certa pra usar, então observa na divisão de cores que eu coloquei, tá certinho. Aqui ainda tem uma parte em laranja, ó, como se continuasse depois dessa parte preta. Então, eu vou fazer toda essa parte em laranja primeiro, pra depois fazer a parte de fora, que a gente vai usar cinza, preto, marrom e o branco, né? Agora, então, o contorno com o laranja que eu comentei, vai observando pelo desenho, tá? E segue as linhas pretas que a gente fez no começo. Isso ajuda também a você saber, né, onde colocar cada linha dessa, tá? Aqui, ó, eu vou usar uma linha mais clara, porque tem algumas linhas dessa um pouquinho mais clara nessa parte aqui, então eu vou usar duas cores de linha, tá? Eu usei o laranja bem forte, esse laranja mais claro, e vou voltar com o laranja mais forte, que faltou uma linha aqui, ó. Isso você pode fazer no final também, se você quiser, tá? Eu gosto de fazer agora já. Isso também vai ajudar a dar mais realismo pro nosso bordado. Agora sim eu vou fazer a parte de fora aqui, então. Se as manchinhas forem maiores, você pode deixar, né, elas à mostra e depois terminar, ou você pode passar por cima delas, não tem problema. Quando tiver mais de uma no mesmo espaço, faz essa parte do meio, pra demarcar mesmo, tá, que tem uma ou duas. E agora, então, tô fazendo aqui as manchinhas, ó. Como eu fiz na parte de cima. Entra mesmo, tá, na cor anterior. E depois, quando você for fazer a parte de fora, você também mescla com a manchinha branca, tá? Fiz, então, aqui todas. Vou começar com o cinza, que já tava ali perto da onde eu terminei. E você pode, inclusive, cobrir o contorno que a gente fez, tá? Esse contorno, ele ajuda a gente a demarcar e ajuda também a criar, tipo, uma sombra, tá? Não tem problema se você cobrir essa linha de contorno em alguns momentos ou cobrir completamente, tá? E agora com o preto, então, faço aqui os espaços que faltaram. Agora a gente vai fazer as patas, todas as patas com o preto também. Lembra de fazer pontos pequenos para você conseguir fazer essa curvinha da pata, tá? Não vai fazer pontos enormes, porque senão não vai ficar com esse formato mais orgânico, tá? Agora o corpinho, ó, vou fazendo num outro sentido o ponto, meio na diagonal.
Percebe que tem várias partes do corpinho, então presta atenção. Elas podem ser pequenas, tá? Mas, como eu disse, faz toda a diferença. Agora mesmo, a gente vai fazer com o cinza, ó, duas partes bem pequenininhas aqui embaixo. E uma parte bem fininha ali perto da cabeça. Ó, é só um risquinho, tá? Agora continua preenchendo essas partes do corpinho que eu falei. Aqui a gente tá usando o marrom. E como essas partes não vão se mesclar, eu já vou aproveitar para fazer uma parte do marrom que tá mais ao lado ali, tá? Eu pulo essa parte do lado. Ó, e faço a próxima parte marrom, tá? Vou fazer essa última parte que falta aqui, com um amarelinho um pouco mais escuro. Se você quiser aprender mais, você pode procurar o ponto veludo, que fica bem legal para essas partes de corpinho também, e tentar fazer com ele. Agora, com a cor número 2, que é essa bem mais clarinha, quase um branco, eu faço as partes, né, que estão indicadas com ela, e faço essa parte contornada, né, da cabeça, a parte de dentro da cabeça dela. E vou finalizar, então, com o preto, tá? Preencho a parte de dentro aqui, respeitando a parte que eu já fiz com a linha clara, tá? Preenche bem. E agora a gente vai fazer a antena. Ó, aqui tinha 3, né, no risco que eu fiz 2 só. Então, você risca mais uma anteninha aí, tá? Pode ser com lápis mesmo, como eu risquei aqui no meu risco, tá? Foi uma falha minha mesmo na hora de fazer o risco. A gente vai fazer essa aqui, ó, primeiro, porque ela tá atrás da outra. E faz com ponto partido também, tá? Como a gente fez o contorno e tudo mais. A gente faz, então, essas 3 partes com o marrom escuro. E tá pronto o nosso bordado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e aprendido tanto sobre o bordado, que é uma técnica tão importante culturalmente para a gente, quanto sobre a preservação e a importância de espécies como essa que a gente bordou aqui. Até mais!